Então outro dia eu tava na pista de skate e a rapaziada me perguntou por que menos com menos dá mais? E a minha reação foi essa aqui. Eu tentei dar uma explicação mais imaginativa para eles do porquê menos com menos dá mais na multiplicação. Aqui nesse vídeo eu vou dar essa mesma explicação, que vai dar uma ideia intuitiva do porquê menos vezes menos dá mais. Vale para divisão também a mesma ideia, mas aqui no vídeo eu vou ir um pouquinho além, porque lá não tinha como eu escrever, eu precisava dar uma ideia apenas que coubesse na imaginação das pessoas que estavam ali andando de skate. Para quem não me conhece, eu sou o José. Nesse canal eu te ajudo a melhorar, quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então a ideia que eu dei para eles foi imaginar uma seta. Uma seta, ela aponta em uma direção. Então se tu imaginar uma multiplicação dessa seta, tu multiplica essa seta por um número. O que acontece? Essa seta, ela aumenta se o número for positivo. E se o número for positivo, mas ele for uma fração, por exemplo, a seta diminui, mas ela continua apontando na mesma direção. Mas, se o número for negativo, a seta, além de aumentar ou diminuir, ela vai trocar o lado. Então, a operação de menos, ela faz com que a seta mude de lado. Quando tu está multiplicando a seta por algo negativo. Então, multiplicar por algo negativo faz a seta apontar na direção contrária. Mas, se multiplicar por um negativo faz a seta apontar na direção contrária, se ela já estiver apontando na direção contrária e tu multiplicar por um negativo de novo, a direção contrária daquela que era contrária originalmente volta a ser a direção original, porque só tem duas direções. Ou ela aponta para cima ou ela aponta para baixo. Então, se ela já está apontando para o negativo, e tu multiplicar de novo por um negativo, ela vai apontar para outra direção que originalmente era a direção positiva. E bom, fazer eles imaginarem essa seta já foi o suficiente para dar-lhe uma justificativa, meio que na imaginação, do porquê menos vezes menos dá mais. Mas agora vamos ir um pouquinho além. Vocês sabem que os números, eles estão dispostos em uma reta. Então imaginem essa reta numérica aqui, só que imaginem ela se estendendo para o infinito positivo, para o infinito negativo, né? Ela vem do menos infinito, ela vai até o mais infinito. Agora eu queria que vocês imaginassem que cada número pode ser representado como uma seta que vai do zero até esse número. Por exemplo, o 2, ele é uma seta do 0 até o 2. É uma setinha de tamanho que tem tamanho 2. E ele está apontando para a direção do positivo, porque é o 2 positivo. Então, se eu multiplicar esse 2 por 2 de novo, o que acontece? A seta vira uma seta de tamanho 4. Então, a seta só aumentou. Então, agora, se eu tenho uma seta que tem tamanho 4, eu multiplico por menos 1, 4 vezes menos 1 continua o mesmo tamanho, não vai mudar o tamanho. Mas o menos vai fazer a seta mudar a direção. Então agora a seta, ela ainda tem tamanho 4, mas ela aponta para os negativos. Então agora a ideia é a mesma, só que a gente está vendo cada número como uma seta que aponta para a esquerda ou para a direita. Agora se a seta já está apontando para o negativo, ela está no menos 4. Se eu multiplicar por menos 1 de novo, o menos 1, o que ele faz? Ele inverte a direção que a seta está apontando. Então, como a seta já está apontando para a esquerda, a seta vai apontar para a direita. Então, ela vai voltar a apontar para o positivo. Só que olha só, talvez muitos de vocês não se convençam com essa historinha de seta apontando para um lado, apontando para o outro. A seta está só na nossa imaginação. Mais para frente, quem continuar estudando matemática, vai talvez associar essa seta aí com o conceito de vetor. Mas agora ainda está muito abstrato essa ideia de menos vezes menos, inverte a seta, volta a seta. Dá para ter uma boa ideia, mas agora eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho mais formal por que o menos vezes menos dá mais. Para isso a gente vai chegar no ápice desse vídeo, que é entender o conceito de o oposto de um número. Todo número ele tem um oposto. E quem que é o oposto dele? Como que é definido o oposto de um número? O oposto de um número é aquele número que quando eu somar com o número original,
a resposta dá 0. Então, por exemplo, qual o número que eu vou somar com o 6, que a resposta vai dar 0? 6 mais quem dá 0? 6 mais o menos 6 dá 0. Então, o menos 6 é o oposto do 6. Então, o sinal de menos, que todo mundo interpreta como um sinal de subtração, não é propriamente um sinal de subtração. É um sinal que simboliza o oposto de um número. Então, a operação que existe é só a soma. Então, quando tu está subtraindo, tu está somando com o oposto. Então, tu não está subtraindo. Tu ainda está somando, mas tu soma com o oposto. E ter isso bem claro vai fazer toda a diferença para a gente entender porque menos vezes menos dá mais. Então, se o oposto do 6 é o menos 6, quem seria o oposto do menos 6? É o oposto de alguém que é o oposto. Então, tipo assim, o que a gente tem que se perguntar é quem que eu vou somar com o menos 6 que vai dar 0. Lembra? Essa é a definição de oposto. É alguém que eu vou somar com o cara que vai dar 0. Quem que eu somo com o menos 6 que vai dar 0? O 6. Então, o oposto do menos 6, lembrem que o sinal de menos simboliza o oposto. Então, menos 6, a gente lê assim, o oposto do menos 6, que é o oposto do 6. Então, quem que é o oposto do menos 6? É o 6. E isso vai fazer toda a diferença agora, quando a gente tentar multiplicar dois números negativos. Por exemplo, menos 2 vezes menos 3. Bom, menos 2 vezes menos 3, a gente pode só rearrumar, deixar o sinalzinho para fora, ali o sinalzinho do 2, e multiplicar 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3, todo mundo vai concordar que a gente está multiplicando alguma coisa na seta da esquerda ali, né? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, no fim das contas, se a gente olhar a conta dessa forma, a gente vai ter menos 2 vezes menos 3, que é menos 6. Então, a gente tem o oposto do menos 6. E a gente acabou de ver que o oposto do menos 6 é o 6. Então, todo esse vídeo eu construí ele com dois objetivos. O primeiro é vocês desconstruírem essa ideia do menos ser a subtração. O menos é o oposto de um número. E com essa ideia bem construída de que o menos simboliza o oposto de um número, a gente consegue ter uma ideia mais ampla de por que menos vezes menos dá mais. Então, por fim, eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouquinho a mente de vocês, que tenha clareado um pouquinho a ideia aí de por que menos vezes menos dá mais. Isso é uma coisa muito difícil de justificar. Então vejam que esse vídeo ficou um vídeo um pouquinho longo e às vezes os professores não têm esse tempo para tirar de uma aula e explicar isso. E aí acabam só pedindo para os alunos que eles aceitem isso, que quem tiver curiosidade pesquise mais além em livros ou até mesmo aqui no YouTube. Comentem se gostaram, comentem se ficaram convencidos. Se não se convenceram com a minha forma de justificar isso, existem outras formas. Aí no YouTube professores já justificaram de várias formas diferentes. E eu desejo que vocês encontrem uma forma que convença vocês de que menos vezes menos dá mais. Porque é assim que a matemática foi construída, é assim que funciona. O nosso mundo foi construído em cima disso. Então é isso, aqui no canal tenho muitos outros vídeos de matemática. Espero que se vocês gostaram do jeito que eu apresento, que vocês se inscrevam aí, me ajudem um pouquinho. Então é isso, valeu, falou!